Olá a todos, sejam muito bem-vindos à primeira sessão de técnicas teatrais e desejo-vos um excelente ano de 2021. Nesta primeira sessão iremos abordar as técnicas teatrais não só como ferramentas essenciais para a preparação do ator no desempenho artístico que lhe compete, mas também iremos abordar as técnicas teatrais como uma preciosidade, digamos assim, para o autoconhecimento. E porquê uma preciosidade para o autoconhecimento? As técnicas teatrais evoluíram muito ao longo dos séculos, mas todas elas têm um objetivo: a aproximação à essência do ser humano. Esta aproximação à essência do ser humano é o quê? É precisamente nós percebermos aquilo que nos motiva, aquilo que nos leva a ser quem somos e o porquê de nos comportarmos de determinada maneira. Nesse sentido, as técnicas que foram desenvolvidas, digamos assim, incidem sobre o instrumento de trabalho do ator. E qual é ele? É ele próprio. As artes, de uma forma geral, têm um instrumento específico, mas o trabalho do ator incide sobre um aperfeiçoamento, um conhecimento. E esse conhecimento é um conhecimento que está sempre em evolução de si próprio. Vamos imaginar este pressuposto. Nós, certo? Temos um corpo físico. Mas dentro desse corpo físico existe um corpo emocional e existe um corpo mental. Ou seja, como se tivéssemos três corpos que estão interligados entre si. As técnicas teatrais desenvolvem o trabalho e permitem perceber como é que funciona a ligação entre estes três corpos, digamos. Vamos imaginar. Ao corpo físico correspondem exercícios de expressão corporal, de mímica, de imitação também. Correspondem de igual forma os exercícios de expressão vocal, de dicção, de leitura de textos em voz alta. Certo? Então, no corpo físico é como se nós trabalhássemos o corpo, conhecido o corpo e a voz, e a desenvolvêssemos no sentido de, lá está, no trabalho do ator, se aproximar o mais possível à personagem. Agora vamos aqui ao corpo emocional, porque o ator é conhecido por ser o atleta do coração, sim? O corpo emocional é este leque todo de emoções e até mesmo daquela região da neutralidade e dos sentimentos. É este leque todo que preenche a humanidade e lá está. O que nos move do ponto de vista de evolução cultural é precisamente este nosso corpo emocional. Este corpo emocional que está intimamente ligado ao corpo mental. Então vamos imaginar o corpo mental como as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas reflexões, as nossas vontades aqui associadas ao corpo emocional, mas também a nossa capacidade de imaginar, a nossa imaginação, a nossa abstração, a nossa observação, concentração. E a observação aqui é interna e externa, e a concentração, a capacidade de improvisação, e aqui estamos a falar de criatividade, e consequente espontaneidade. E, portanto, aqui eu já falei de quase todos os tópicos que são trabalhados nas técnicas teatrais. As técnicas teatrais correspondem, no fundo, a diversos exercícios e a uma metodologia nesses exercícios que conduzem a uma maior consciência e a um aperfeiçoamento destes três corpos que estão contidos num só, vamos por assim dizer. E então, nesse sentido, o ator é mesmo um observador, digamos, um investigador da natureza humana, porque o ser humano é composto por estes três corpos que se interligam.
e são eles que geram determinado comportamento. Ora bem, se nós tivermos consciência, e vamos aqui pegar um pouco na noção das técnicas teatrais, certo? Se nós tivermos consciência de como está o nosso corpo físico alinhado, ganhamos também uma percepção emocional de nós próprios. E esta é a parte que é interessante, porque as coisas estão todas interligadas. Imaginando que é sugerido a um ator, ou é-vos sugerido a vocês, para fazerem um percurso, uma reta de uma ponta à outra, tristes. Naturalmente, a vossa expressão corporal vai caracterizar-se por um descair dos ombros, um descair da cabeça, um descair do olhar. Porque a tristeza, se nós repararmos bem, é como se houvesse uma energia, não é? As emoções são energia, tudo é energia. É como se houvesse um descair dessa nossa própria energia. A alegria não. E a alegria é uma emoção que nos abre completamente os ombros, que nos abre o rosto, que nos faz sorrir. Então, as técnicas teatrais, só este simples exercício que vos estava a falar, mostra o quanto uma noção da nossa própria postura física nos permite observarmos internamente em relação às nossas emoções, mas também permite, e esta é a parte que eu acho mesmo essencial nas técnicas teatrais, para quem não quer ser ator, que é ganhando a consciência da sua própria postura, imaginando alguém que anda com os ombros muito descaídos, pensa, eu estou a produzir, a chamar a tristeza para mim, certo? Se eu andar com o corpo alinhado, eu já estou na chamada região que o ator chama, a região neutral, onde tudo é possível. Portanto, desta região, desta postura física, eu posso partir para qualquer uma que ela tenha emoção associada, sim. Porque o corpo tem memória. O corpo tem memória. Isto é muito curioso, porque a memória, nós não temos um sítio para a localizar, não é? Mas o corpo, ou seja, toda a nossa constituição dos 3 corpos, neste corpo físico, tem uma memória. E certamente vocês pensem nos casos de alguém que se magoou num ombro ou num braço, não é só uma questão mecânica, existe uma memória, uma espécie de trauma, e fica tudo gravado nas células do nosso corpo. Então, se nós tivermos uma postura física de ombros mais descaídos, naturalmente a emoção que se vai produzir, que está associada, porque isto está tudo interligado, pode ser tristeza ou pouca autoestima. E esta, lá está, é a parte muito interessante das técnicas teatrais, é nós percebermos que elas servem todos os propósitos, não servem só a preparação do ator, mas servem-nos do ponto de vista de evolução humana, no sentido da nossa percepção interna. Percepção interna e, em última instância, também do ponto de vista profissional. Porque quando nós, e agora falámos aqui muito da preparação do corpo físico, quando nós preparamos técnicas de relaxamento, que são técnicas teatrais, técnicas de relaxamento para não existirem tensões, imaginando o ator vai fazer um personagem que é muito descontraído. Naturalmente o seu corpo não pode ter tensões para conseguir aproximar-se o mais possível do estado de relaxamento daquele personagem. Então, nós, ao termos esses exercícios de relaxamento, eles vão produzir efeitos na forma como nós estamos com as restantes pessoas, como nos comunicamos. Estamos relaxados, tranquilos, o corpo não está tenso, não nos sentimos tão cansados. Portanto, este é logo um dos efeitos. Outro efeito é, trabalhando a nossa dicção, a nossa projeção vocal, imaginando que temos de fazer uma comunicação em público. No caso de crianças e jovens, então, é extremamente importante, porque há aquela primeira fase de timidez, de inibição, certo? E que mesmo nós em adultos passamos. Passamos essas fases de inibição, falta de confiança e nervosismo, certo? Então as técnicas teatrais ajudam-nos
não só ao nível do relaxamento do corpo físico, da preparação da dicção, da voz, da projeção vocal, mas também lá está, a conhecermos emocionalmente e mentalmente também a adquirirmos as próprias técnicas de memorização e a capacidade de improviso e espontaneidade. Portanto, do ponto de vista prático, as técnicas teatrais são muito úteis a todos os níveis. E do ponto de vista também psicológico, não é? Não é em vão que a psicologia acaba por utilizar tantas técnicas teatrais e nós vemos, por exemplo, eu hoje vou falar aqui um pouco de Stanislavski, mas vemos, por exemplo, nas técnicas de Boal, que ele depois mais tardiamente desenvolveu na Europa, já eram todas elas o arco-íris do desejo, todas elas relacionadas com as questões mais internas e psicológicas da humanidade, que eram diferentes das técnicas que ele usava na América Latina, certo? Então, todas estas técnicas, como podem ver, servem precisamente para que o ator trabalhe sobre si próprio, de forma a chegar a um estado que eu acho que é extraordinário, porque promove muita empatia e a humanização. E neste sentido gostaria de abordar isto com vocês. O ator, numa primeira, digamos, iniciação teatral, é-lhe ensinado ao ator que nunca deve julgar a personagem. E esta noção de não julgamento é essencial, porque nós vivemos numa sociedade que está sempre muito associada a uma consciência de julgamento, certo? E então eu queria fazer aqui a substituição por esta palavra que eu acho preciosa, uma qualidade preciosa no ser humano: discernimento. E ao ator ele dito: nós não julgamos, nós contextualizamos, nós discernimos o percurso desta personagem. Portanto, quando vocês veem um ator a interpretar alguém, houve um processo de discernimento de como terá sido a infância, como terá sido a adolescência desta pessoa que eu estou a interpretar. Porque é uma pessoa, aquela personagem reflete a humanidade. Então é uma pessoa que é ali apresentada. E é muito interessante porque o discernimento e não o julgamento, certo? Promove a empatia. Nós olhamos para o outro de outra forma porque sabemos que há sempre, e agora vou falar desta palavra, um subtexto. O que é um subtexto? É tudo aquilo que é sentido, tudo aquilo que é ou foi, ou que irá ser, sentido, pensado, percepcionado, desejado, que está dentro da pessoa, mas que não é dito, não é falado. No entanto, este subtexto influencia tudo o que é falado. Nas técnicas teatrais, nós, imaginando, podemos ter um ator que sobe ao palco. Nas técnicas teatrais não, era num espetáculo teatral. Num espetáculo teatral nós podemos ter um ator que sobe ao palco e esse ator pode não dizer uma única palavra, mas através da sua ação física, através das emoções e de todos os pensamentos que ele está a criar naquele momento com o seu personagem, nós conseguimos discernir todo um percurso e uma história. Porque ele tem um subtexto lá dentro. E isto é o que nos acontece a nós. Nós somos assim. O ser humano está constantemente com este subtexto. E depois há a parte em que finalizamos, ou digamos que é a parte quase final, ou o produto desse subtexto, corresponde à frase, corresponde à fala. Mas todo o processo é interno, que podemos dizer ou não, podemos estar em silêncio, ou podemos dizer essa mesma frase. Mas essa mesma frase tem por detrás o subtexto. E isto é muito curioso, porque nós, enquanto seres humanos, quando estamos em comunicação com alguém, devemos procurar então perceber o subtexto da outra pessoa, certo? Procurar aquelas palavras resultam do quê? E isso torna-nos automaticamente mais empáticos e mais humanos, porque contextualizamos aquilo que está a ser dito. Damos um percurso, não é só aquele momento,
certo? Eu estou a falar sobretudo no caso dos conflitos, porque o teatro é o retrato do conflito da humanidade, sim? E agora vamos chegar aqui a uma parte essencial, o conflito da humanidade. O conflito da humanidade, podíamos ficar agora aqui muito tempo, não era? Mas o conflito da humanidade é interno e é externo. Sendo que o externo reflete o interno e o interno reflete o externo, portanto isto é... Eu costumo brincar e dizer que nós andamos sempre num 8. Há o nosso 8 interno, que é o equilíbrio entre o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional e o nosso corpo mental, que faz uma espécie de 8, o corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental. E o corpo emocional, porque o ator é o atleta do coração, é o eixo do 8, certo? E quando nós temos este alinhamento, digamos assim, destes três corpos, isto é raro, isto é muito raro. Não estamos em conflito. É um alinhamento dos três corpos, é como se estivéssemos no momento presente, o nosso corpo físico não está em piloto automático, está submerso, os sentidos estão submersos no momento. O nosso corpo emocional também está a ter o prazer do momento, de vivenciar aquela experiência e de percepcionar que sentimentos tem com essa experiência, e o corpo mental está concentrado nessa ação. Agora, isto é raro, porquê? Porque o nosso corpo físico, no dia-a-dia, na sociedade atual, está sempre um bocadinho acelerado e em piloto automático. Em permanente desgaste. O nosso corpo emocional, que desgasta muito o nosso corpo físico, geralmente está em remoinhos, digamos assim, remoinhos de ressentimentos ou de pequenas coisas que ficaram mal resolvidas, certo? E que acontece quase estar no tempo passado, digamos assim. O corpo físico é como se não estivesse nem no presente, está meio ausente. O corpo emocional está ali no passado e o corpo mental está no que é que eu vou fazer amanhã e depois da amanhã e daqui a 3 semanas, e na ansiedade e no stress dos resultados. Então, isto produz automaticamente conflito interno. O trabalho do ator com os seus personagens mostra precisamente este conflito interno e externo. Porque o conflito interno vai, por sua vez, produzir conflito externo. E não saímos deste estado de desequilíbrio, digamos assim. Então, esta é uma das técnicas teatrais. É, num texto, imaginem, recebem um texto com um personagem, criam um subtexto, porque é que ele estará a dizer estas palavras, porque é que ele estará a ser irónico, o que é que o conduziu àquela ironia, não é? Nós vamos tentar perceber este subtexto, contextualizamos, fazemos o percurso e percebemos que há esta espécie e vamos identificar qual é o desequilíbrio nestes três corpos, certo? Imaginem, porque o personagem pode estar até prisioneiro, certo? Ser um prisioneiro e estar a preparar mentalmente um plano de fuga. Sim, e emocionalmente pode estar com a emoção de vingança de qualquer coisa ali do passado. Sim? Então há aqui um grande conflito. E é isto que os atores fazem quando estudam um personagem, é contextualizar precisamente estes três corpos. É uma das técnicas, não é? É uma das técnicas. E corresponde, claro está, à natureza humana. À natureza humana. A questão do conflito externo prende-se com o que é a contracena do ser humano no dia-a-dia. É a chamada contracena. Nós contracenamos com tudo. Contracenar é interagir, no fundo. Interagir. E é curioso, eu há pouco falei-vos deste 8, não é? Este 8, o corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental. Mas também há um 8. O ponto central é sempre o coração. O ator é o atleta do coração, não é? O ponto de interseção, coração. Há também a tal interação, a contracena. Então, este 8 nasce daqui, vai e bate no coração de com quem interagimos e é devolvido. E forma-se o 8 da contracena. Os atores usam este 8 empático, coração no coração, olho no olho, para contracenar. E nós, as pessoas, também usamos. Nós também usamos este de coração a coração, digamos assim. Claro que se tivermos a consciência do nosso estado de equilíbrio, é sempre muito mais fácil a interação com os outros. Então as técnicas teatrais, do ponto de vista da psicologia, digamos assim, são mesmo muito interessantes e muito importantes.
E agora vou-vos apresentar aqui. Alguns de vocês já devem conhecer o Teatro da Essência. O Teatro da Essência que, entretanto, foi escrito para o Grupo Desportivo e Cultural do Banco de Portugal. E neste livro eu trago-vos um questionário de Stanislavski. Aliás, um questionário que foi elaborado com base nas obras de Stanislavski. Eu até vos vou mostrar aqui algumas obras de Stanislavski que são muito interessantes. Não todas, mas tenho aqui a preparação do ator, a construção da personagem e a criação de um papel. Há mais outras obras que podem ir investigar e apresento-vos este que foi onde descobri este questionário, criado com base no método Stanislavski, que é um livro Teach Yourself Acting, de Alice Jones. Também podem pesquisar. Este está mesmo em inglês, que eu comprei em Londres há 20 anos atrás. Recordei agora. Então, eu trago-vos aqui um questionário, que é um questionário de preparação, digamos assim, de um personagem, mas que é extremamente interessante quando nós aplicamos para o nosso dia-a-dia, o nosso propósito. Então, não só enquanto jovens, os jovens têm esta noção de propósito de vida ou de missão, porque isto passa num segundo, não é? Nós somos, cada ser humano é um segundo na evolução do planeta. E isto passa tão rápido que é muito importante nós pensarmos bem, então vou aproveitar este segundo conectando-me a um propósito maior, a um propósito de dádiva, a uma missão, digamos, a uma missão pessoal. E durante a juventude é sempre muito presente essa noção. Estamos a descobrir os talentos, o caminho que queremos seguir. Mas também ali na fase entre os 40 e 44. E eu acho que todos sentimos que entre os 40 e 44 que já passámos por uma série de experiências e já existe outro nível de maturidade, mas questionamos, mas que outras coisas é que eu posso ainda fazer? Eu já fiz há tanto tempo isto e agora, será que quero continuar? É sempre aqui neste período. Então é importante nós revisitarmos quem somos, para agradecermos também tudo aquilo que já criámos e construímos, mas também para abrir, como em teatro se costuma dizer, dinamizar as capacidades artísticas que estão latentes, adormecidas. Dinamizar. Então, estas capacidades artísticas são capacidades comuns a todo o ser humano. Porque estou a falar não só da arte enquanto cultura, mas da arte da vida. Sim? Então, para aqui com este questionário, que abrange aqui parte do método de aproximação ao realismo do ser humano, este questionário começa por várias questões que nos ajudam a criar um personagem. E a primeira delas é logo muito impactante, porque é: quem sou eu? Quem sou eu? E no dia-a-dia nós não temos muito tempo para fazer esta questão a nós próprios. Quem sou eu? Quais são as minhas características internas, externas, claro está, e internas, as minhas qualidades e aquelas que eu ainda tenho que desenvolver, aperfeiçoar, sim? Nós vemos isto para um personagem, mas podemos aplicar a nós próprios e é muito interessante. Onde estou eu? O meu comportamento é condicionado, a segunda questão, onde estou eu? O meu comportamento é condicionado por onde estou no mundo e pelas suas características específicas. País, cidade, vila, rua. Ora, portanto, se eu, ou se um de vocês, está aqui a vivenciar em Portugal, em Lisboa, imaginando, certo? É influenciado de uma determinada maneira, mas se nós estivermos no Chile, ou se estivermos na Indonésia, certo? O externo vai nos influenciar de outra forma. Isto, lá está, a tal contextualização. O nosso comportamento vai ser diferente. O nosso comportamento é diferente num país frio de num país quente, por exemplo, certo? É também condicionado pela minha localização física, no exterior, verão, inverno, calor, chuva, ou no interior. Todo o nosso comportamento é condicionado por isso, certo? Se nós estivermos num café, é diferente de estarmos em casa. O tempo e a temperatura influenciam. Terceira questão, quando é que se passa a ação? O meu comportamento vai ser influenciado pelo período histórico em que vivo. Roupas, linguagem e convenções. É por isso que a contextualização histórica
é tão preciosa. Não só porque nós transportamos toda a memória da humanidade, das gerações anteriores, somos um produto da evolução acrescentada, não é? Vamos acrescentando sempre um ponto, mas também porque nos contextualiza no sentido de perceber que há países que nem sempre parecem estar nos mesmos degraus históricos, ao nível de convenções, sim? E depois há sempre aqueles que estão um bocadinho, digamos, mais à frente, nesse sentido, e que nos podem inspirar enquanto exemplo. Mas é importante nós pensarmos isto também enquanto liberdade individual, não é? Quando é que se passa a ação, o período histórico, não nos limita por vezes. E nós vimos nas sessões dos gregos antigos e dos egípcios o quanto a sabedoria que eles tinham, que muitas vezes na época atual não é tão considerada. E o conhecimento é vastíssimo. E agora, muito importante, quais são os meus objetivos na situação específica da ação? Portanto, aqui num texto teatral há uma ação e há objetivos do personagem, mas isto é para a nossa própria vida. Quais são os objetivos da situação específica da ação? E a ação vocês podem escolher o momento presente que estão a vivenciar, certo? E até podem delinear objetivos mais interessantes. Porquê? Porque há sempre a questão seguinte: como tento cumprir os meus objetivos? E lá está, os meus comportamentos revelam nas suas ações e palavras as motivações para os objetivos. Portanto, nós temos pequenas motivações para pequenos objetivos, mas depois ainda existe um objetivo maior. E nesse aspecto é transversal. Todos nós queremos estar bem, certo? Então, e isto humaniza-nos muito, perceber. Portanto, quando estamos a falar de um personagem, estamos a falar das necessidades básicas de qualquer ser humano. Agora, quais são os obstáculos aos meus objetivos? E isto é muito importante. Não são só os externos, mas os internos. E aqui há um trabalho mesmo profundo que fazemos sobre nós próprios, que se revelam ao nível da insegurança, por exemplo. Também podem haver objetivos externos, que lá está, como aquele personagem que estava prisioneiro, não é? Ou como até a própria situação da pandemia, mas é sempre aí importante nós revisitarmos a questão: como tento cumprir os meus objetivos? Como é que eu aproveito a adversidade para bem próprio? Sim? E depois, sétima questão, que tem, digamos, 3 questões, poderiam ser 9 ao todo: qual é o efeito que provoca nos outros? Isto é muito importante. Num texto teatral, nós conseguimos ver, não é? Mais ou menos, porque está escrito. Na vida, não. A vida vai acontecendo. É essa a magia, certo? A vida vai acontecendo e então é importante nós termos a noção, até que para nos revisitarmos, quando revisitamos quem fomos, não é? Percebermos que produzimos algo de positivo para os outros. Qual é o efeito que os outros provocam em mim? E qual é o efeito que eu provoco no desenvolvimento da história? Da história familiar, da história profissional e da história da própria humanidade, da consciência da humanidade. E vocês viram como este pequeno questionário, uma técnica teatral, vos pode também então ajudar no vosso processo de autoconhecimento e de propósito de vida. Nas próximas sessões irei continuar a falar, pegarem em alguns exercícios que podem usar para desenvolver também a capacidade de improviso, de espontaneidade e também de memorização e concentração. Espero que tenham gostado desta pequena partilha de técnicas teatrais. Encontramos-nos para a semana com a leitura encenada do conto O Aleph, de Jorge Luís Borges. Até lá e tudo de bom. Um excelente ano de 2021.